Uma resposta aos críticos do nosso marketing. Oi, eu sou o Felipe Miranda, sócio fundador da Empíricos, e gostaria de fazer um rápido esclarecimento sobre as nossas campanhas de marketing e o quanto elas supostamente têm incomodado algumas pessoas. Você goste da gente ou não, em algum momento você já deve ter escutado que a Empíricos é muito agressiva, que eu não aguento mais a propaganda desse cara, ou ainda que eu até gosto da empresa, mas não gosto do marketing deles. Você acha que essas críticas não me incomodam? Elas machucam, sim, e bastante. Eu vou te dizer, eu não consigo ignorar nenhuma palavra que é dita por aí sobre a minha empresa. E vejo cada uma das críticas que são feitas. Eu aprendo alguma coisa com cada uma delas. Você pode ter certeza disso. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em 10 anos que eu estou à frente desse negócio, foi criar calo, a ser resistente e resiliente. Olha, o conteúdo que a gente publica fala sobre dinheiro. E a gente fala de um jeito que mexe com as expectativas e com a ganância das pessoas. Além disso, mexe com o mercado e os interesses de alguns grupos poderosos que há muito tempo estão estabelecidos. Grandes bancos, corretoras, a mídia tradicional, o próprio governo. Eu já fui processado por toda essa gente, já comprei briga bem grande. Algumas brigas justas, mas outras não. Hoje eu vou te contar, pela primeira vez, o que está por trás de alguns ataques que a gente tem sofrido. Como toda a retaliação de parte da imprensa e de alguns players importantes do mercado financeiro começou. Eu vou tocar na ferida e abrir o ponto de partida da crítica sobre o marketing da Empíricos. O que é o calcanhar de Aquiles da Empíricos. Eu te prometo uma coisa, eu vou fazer isso da forma mais transparente possível. Eu tô aqui de peito aberto, dando a minha cara a bater sobre um tema que é bastante polêmico sobre a minha empresa. E eu tô aqui por vontade própria. Olha, eu não resolvi gravar esse vídeo para ficar me defendendo, falando que o que eu faço tá certo ou errado. Desde que eu topei entrar nesse jogo há 10 anos, eu tô ciente que não dá para agradar todo mundo. O que eu quero com isso aqui é esclarecer para todos os meus leitores por que a Empíricos faz o marketing dela desse jeito. Porque a nossa abordagem é do jeito que é, o que levou a gente a isso e principalmente o que você ganha e o que você perde no meio desse fogo cruzado. Certamente algumas pessoas vão ficar incomodadas com o que eu vou falar a seguir, inclusive pessoas que gostam da gente, que consomem o nosso conteúdo. E eu peço desculpa a você por isso, mas é um preço que eu estou disposto a pagar. A gente está num nível de exposição grande e atingir um estágio como empresa que não dá mais para ignorar certas questões. São 10 anos no mercado e 350 mil assinantes pagantes das nossas publicações. Isso é mais do que qualquer jornal do Brasil tem em assinaturas digitais, ou mesmo se você somar todas as outras. Boa parte desses jornais, que são instituições centenárias, estão há mais de um século construindo a sua marca. Hoje a Empíricos tem um número de assinantes pagantes que não é só maior do que a de qualquer jornal do Brasil. É maior do que a soma do número de assinantes que 3 dos 5 maiores jornais do Brasil têm no digital juntos. Isso é bastante coisa, é bastante relevante. Agora, como que a gente conseguiu isso em tão pouco tempo? E com um tema que praticamente ninguém quer saber ou não gosta, que não faz parte da cultura do brasileiro. Bom, é justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Sabe por que algumas pessoas acham o marketing da Empíricos exagerado? A resposta é bem simples. Porque ele é exagerado mesmo. Isso não é uma, nem duas, nem 3 pessoas que estão falando. Sou eu, o CEO da empresa, que está falando. A abordagem das nossas campanhas é de fato exagerada, histriônica, barulhenta. E nós escolhemos fazer assim. E não vou mentir para você, a gente carrega na tinta, explora o lado emocional e a ganância das pessoas nas nossas campanhas. Agora, sabe por que a gente faz isso? Por uma única razão. Para atrair a atenção das pessoas comuns para algo que em tese não pertence a elas, algo que é dito por todo canto que não é para elas e, portanto, que elas não têm nenhum interesse. Pior, elas têm medo de fazer. E eu não culpo as pessoas por isso. Ao longo do tempo, isso foi imputado na cabeça dos brasileiros. O brasileiro não aprende a cuidar do seu dinheiro na escola. Além disso, quem ganha ou fala abertamente sobre dinheiro é imediatamente condenado. O Brasil é o país onde o empresário é vilão e lucrar chega a parecer algo errado, ilícito. Acredite, para muitas pessoas é isso que foi colocado na cabeça delas ao longo de anos e anos. Os números do mercado de investimentos no Brasil não me deixam mentir.
São números simplesmente ridículos, vergonhosos. Hoje a gente tem pouco mais de 900 mil pessoas físicas cadastradas na B3, a Bolsa Brasileira, o que dá menos de 0,5% da população. E esse número está no seu pico histórico. A Bolsa Brasileira, em recorde, batendo nos 100 mil pontos do seu principal índice. Nunca teve tanta gente interessada em ações no Brasil. Pra você ter uma ideia, o crescimento no número de investidores de um ano para cá foi de 44%. E ainda assim, temos menos de 0,5% da população investindo em ações. Isso é uma prova de que estamos fazendo alguma coisa errada, você não acha? Sabe qual é o percentual de americanos nas bolsas lá fora, nos Estados Unidos? Cerca de 70% da população. Isso mesmo, 70% da população nos Estados Unidos, contra menos de 0,5% da população aqui no Brasil. Ah, mas isso é os Estados Unidos, talvez você fale isso. Que nada, a bolsa é um investimento muito mais comum do que parece. E eu não preciso ir muito longe para te provar isso. Você sabia que a Colômbia, um país que tem 1/4 da nossa população, chega a ter o dobro de investidores do Brasil? Isso é o resultado de como as coisas foram tocadas por aqui até agora. O que o establishment conseguiu conduzindo esse mercado da maneira que acha ideal. Você sabia que a Bolsa, que agora chama B3, mas chamava na época BMF Bovespa, gastou uma fortuna há alguns anos em uma campanha massiva para popularizar o mercado? Eles contrataram o Pelé como garoto propaganda. Fizeram uma van para o presidente da Bolsa ir aí até as pessoas, com o objetivo de falar cara a cara e convencer as pessoas da importância de se investir, de cuidar do dinheiro. Enfim, os caras investiram pesado e foram literalmente para a rua na tentativa de popularizar o investimento em ações. A meta era levar 5 milhões de brasileiros a se cadastrar para começar a investir na Bolsa. Sabe qual foi o resultado que eles conseguiram? Com campanhas, e muitos anos se falando de educação financeira, conseguiram ter hoje esse cerca de 0,5% da população brasileira investindo. Isso no pico histórico do número de cadastros. Há uma razão para nada ter dado certo. Não é porque o brasileiro é pobre, incapaz ou pouco estudado, como eu já escutei por aí. Todos os esforços para a popularização dos investimentos deram errado por um motivo. A narrativa estava errada. O Pelé falou que ações até era legal, mas, é claro, ressaltando que era preciso ter cuidado, porque era um negócio arriscado. Por isso, ele mesmo preferia comprar imóveis. Ele falou isso ao vivo, na bolsa, na abertura de um pregão, do alto de um palanque, com todo mundo filmando. Ele era o garoto propaganda. Sério, qual é o apelo disso? E sabe o que é pior? Essa é a narrativa que agrada o establishment. Pelo menos, é o tipo de narrativa considerada serena, moderada, ideal para tratar de um assunto que é considerado tabu, até mesmo por quem deveria trabalhar para desmistificá-lo. Pensa comigo, a Bolsa Brasileira existe desde 1890. Mais de 100 anos operando para conseguir atingir menos de 0,5% da população, sendo que em todos os outros países de economia minimamente relevante, esse percentual chega a ser maior do que 20%. Tem uma verdade incontestável aqui. Muita gente fala em popularizar investimentos no Brasil, mas ninguém chegou perto disso. Ninguém. Isso não é minha opinião, é fato. Quando a gente pensou em montar Empíricos, a gente olhou para o tamanho do mercado e pensou, é esse mesmo o nosso potencial? O total de pessoas que poderemos atingir um dia se fizermos tudo certo? Se o nosso limite fosse um mercado potencial de cerca de 900 mil pessoas, e olha, 10 anos atrás era menos da metade disso, não tinha nem por que começar o negócio. A gente então traçou uma missão como empresa. Dar para as pessoas comuns, até então tratadas como incapazes, acesso a retornos, lucros tão bons, se não melhores, do que os investidores profissionais. Mas como conseguir o que ninguém chegou nem perto de fazer? Bom, não vai ser fazendo do mesmo jeito que esses caras estão fazendo há vários e vários anos. Louco talvez não seja eu, com a minha campanha de marketing. Louco é quem faz rigorosamente a mesma coisa, do mesmo jeito, espera um resultado diferente. Então a gente pensou, por uma razão óbvia, para a nossa empresa ser relevante, a gente precisa fazer algo totalmente diferente de tudo que já foi feito. A nossa narrativa precisa impactar as pessoas de outro jeito. Precisa pensar nos desejos dela, criar interesse, impactar as pessoas emocionalmente. Do contrário, vai ser mais um esforço como todos os que foram feitos até aqui. Um esforço em vão. Mas como fazer diferente? Pensa bem, hoje existe oferta de todo tipo de produto por aí.
A comida deliciosa, a bebida para o momento de lazer, o carro que você sempre sonhou, o shampoo que vai deixar o seu cabelo igual, se não melhor do que o da Gisele Bündchen, o desodorante que vai fazer as mulheres avançarem em você no elevador. Daí chega eu, esse sujeito pouco agradável fisicamente, careca, oferecendo educação financeira, querendo vender para você uma publicação que fala sobre investimento. Fala sério, qual a chance de conseguir a atenção das pessoas? Qual a chance disso ser relevante, considerado relevante? Praticamente zero. Agora, e se eu chegar falando alguma coisa mais polêmica? Se eu chegar provocando você, falando alguma coisa que ninguém espera, alguma metáfora legal, que muitas vezes pode ser considerado um grande absurdo num primeiro momento? Acredito que, pelo menos nos primeiros instantes, as minhas chances de atrair a sua atenção aumentam. Você não concorda? Ao longo de 10 anos, já fizemos campanhas de tudo quanto foi tipo. E essa abordagem inicial estridente, de fato, atrai mais a atenção das pessoas. Não adianta brigar contra os dados, a gente mede isso todo dia. É um fato. Antes de fazer desse jeito, a gente não conseguiu atrair o interesse de ninguém. E olha que a gente tentou pra caramba, por vários anos. Vou te falar, a gente chegou bem perto de quebrar nos primeiros anos, até acertar o tom. Isso é verdade mesmo. Mas isso quer dizer que vale tudo? Que vamos ganhar essa briga gritando? Que não tem limite? Definitivamente não, não é o caso. O princípio das nossas campanhas de marketing é baseado em impacto e persuasão. E isso não foi a gente que inventou, é uma técnica adotada no mundo todo, uma indústria consagrada no mundo inteiro. Primeiro, a gente busca tirar a pessoa da zona de conforto, provocar ela. Fazemos isso na primeira mensagem, na headline das campanhas, para conseguir a atenção dela. E depois que conseguimos atrair a atenção, fazemos a persuasão, em que a gente explica que não somos loucos e o que de fato está ali dentro. Qual é o recheio? Como aquela tese, primeiramente vista como absurda, pode fazer total sentido. Mas começamos com um grande impacto. Sempre. Pega o fim do Brasil como exemplo. A gente colocou essa campanha no ar em 2014. Foi a primeira que a gente gerou grande polêmica. Naquela ocasião, a economia brasileira estava artificialmente bombando, em pleno emprego, e fomos para a rua na semana em que o Brasil ia estrear na Copa do Mundo, que seria realizada no próprio Brasil. Ou seja, a gente foi para a rua em um momento em que o sentimento nacionalista estava no auge de muitos e muitos anos, com uma chamada que falava em fim do Brasil. Sim, conseguimos chamar a atenção das pessoas. Na verdade, a gente também tirou bastante gente do sério, inclusive a então presidente Dilma, que me processou. Pra você ter uma ideia, naquela época, essa campanha atingiu mais de 16 milhões de pessoas nas mídias sociais. Até então, um tema relacionado à economia e investimentos nunca tinha conseguido tanta abrangência no Brasil, nem de perto. Também, falando que o Brasil ia acabar, sim, isso foi estridente, foi exagerado e atraiu a atenção das pessoas. Mas daí, já no primeiro minuto daquele vídeo, o que se falava era o seguinte: países não acabam. O Brasil que eu estou me referindo, que vai acabar, é o Brasil com a economia estabilizada, que nasceu em 1994 com um plano real e agora vai morrer precocemente, aos 20 anos de idade, como consequência de como a economia está sendo conduzida. Era uma metáfora. Depois do impacto, do começo estridente para tentar capturar pelo menos um instante da atenção das pessoas, vinha a persuasão, a explicação da tese. Como é o princípio de rigorosamente todas as campanhas de marketing da Empíricos. Mas não foi essa campanha que gerou nosso maior problema e os ataques ao nosso marketing. Logo depois, em 2015, a Empíricos levou ao ar uma campanha cuja chamada era "Veja um exemplo prático de como transformar R$1.000 em mais de R$150 mil em apenas 32 dias. Esse sim é o nosso calcanhar de Aquiles, a ferida aberta. É a campanha que até hoje é citada em matérias negativas sobre a Empíricos. Ou seja, em todas as matérias sobre a Empíricos. Pode procurar. Apesar de termos alguma relevância no mercado hoje, de falarmos com mais gente do que qualquer jornal do Brasil, você não vai encontrar nenhuma matéria de jornal falando sobre o conteúdo da Empíricos, o que é de fato o nosso trabalho, os resultados que a Empíricos gerou para os assinantes
ou pedindo a opinião de algum especialista nosso sobre algum tema importante da economia dos mercados. Por favor, pode procurar. Toda a matéria sobre a Empíricos divulgada na imprensa brasileira toca um ponto: o nosso marketing, de forma crítica, toda. E até hoje, todas as matérias sobre a gente citam essa campanha de 2015, que saiu do ar faz anos, faz muito tempo. Um exemplo prático de como transformar R$1.000 em mais de R$150.000. De fato, é uma chamada de impacto que em primeiro momento parece absurda. Essas mesmas matérias ignoram que logo o primeiro parágrafo, essa campanha traz um alerta para os riscos da operação, ou que no decorrer do texto deixamos claros que isso não é uma promessa de ganho, se tratava apenas de um exemplo. Mais do que isso, uma possibilidade comprovada por um exemplo prático, com dados reais que aconteceram. Mas independente disso, essa é sim uma campanha exagerada, é histriônica. O grande ponto aqui é que exagerado, histriônico é bem diferente de mentiroso e diferente até de agressivo, diferente da campanha do desodorante. Não falamos que as mulheres vão pular em você se você passar esse negócio. Ou diferente da campanha do energético. Eu não vou falar que você vai criar asa nem sair voando se consumir o nosso produto. Tampouco vou falar que ao abrir a nossa cerveja a lua vai virar sol, as pessoas vão ficar automaticamente despidas e vão festejar numa praia. Nem vou vender pique com carro importado e mulher bonita sentada do lado. Note que mesmo em nossa headline falamos em um exemplo prático, pois esse exemplo aconteceu, era real. Ele estava rigorosamente detalhado no conteúdo da campanha, com dados reais do mercado. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que eu acho dessas campanhas de marketing do desodorante, da cerveja, do energético? Eu acho elas bem legais. Elas são metafóricas. E as pessoas são inteligentes o suficientes para entender que aquilo é campanha de marketing, não o produto. E essa foi uma construção inteligente para impactar as pessoas. Quando alguém me pergunta se eu gosto da cerveja X, eu não respondo que eles prometeram que eu ia abrir a lata e seria teletransportado para uma praia cheia de mulheres lindas. Isso não aconteceu, então eu não gosto. Eu respondo simplesmente que gosto ou não com base no gosto do próprio produto, depois de experimentar a cerveja e não o marketing. Isso é óbvio. Da mesma forma, quando a chamada da minha campanha de marketing fala em um exemplo prático, eu imagino que as pessoas vão entender um exemplo prático. Nada diferente disso. Ou que pelo menos elas vejam a campanha até o final, julguem o produto pelo produto e a campanha de marketing pela campanha de marketing. De preferência, julguem o produto após consumir o produto. O que eu quero te dizer é que o marketing da Empíricos tem uma abordagem histriônica mesmo, exagerada, com a intenção de impactar as pessoas. Fazemos isso intencionalmente. A gente tenta mexer com a emoção das pessoas, mas falamos de possibilidades e casos reais e deixamos ou tentamos deixar isso claro na parte da persuasão. Mas há dados reais ali para embasar as teses. O histrionismo, o exagero é na forma e ou no volume de exposição. Isso precisa ficar claro. Ao longo de 10 anos a gente errou muito, muito mesmo. E erra até hoje, mas aprendeu muito também. E sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar errando, mas sempre buscando melhorar, fazer o melhor e aprender mais. E uma coisa eu garanto para você que não vai mudar: o nosso compromisso em levar resultado para os leitores, dinheiro no bolso. É isso que interessa. A gente confia no nosso produto. A gente tem a melhor equipe de especialistas em investimentos do Brasil. Maior e melhor equipe. E tudo isso é financiado, adivinha? Pelas nossas campanhas de marketing. E geramos resultados concretos para os leitores. Se ninguém te fala qual é o resultado prático das nossas publicações, eu vou te falar. Essa é talvez a única resposta que eu gostaria de dar aos críticos do nosso marketing. É a resposta que eu vou dar. Mas calma, eu estou preparando algo especial para eles. No próximo vídeo dessa série, eu vou mostrar como estão os leitores que a Empíricos prejudicou. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou abrir
o resultado da campanha polêmica de 2015 e mostrar erros nossos, como ficaram as pessoas que caíram naquele suposto golpe. Elas ganharam dinheiro? E como estão os leitores que a gente prejudicou? No fim do dia, é tudo e só isso o que importa. Se você é um crítico do nosso marketing, um leitor que simpatiza com a gente, por favor, assista ao próximo vídeo dessa série. Eu vou abrir as contas e mostrar que a gente errou bastante naquela estratégia. Mas no final do dia, o que importa é o produto, o resultado para os leitores. Seja ele bom ou ruim. É por ele que queremos ser julgados, para o bem ou para o mal, porque é isso que importa. Então, não perde o próximo vídeo. Na próxima quinta-feira, dia 21 de março, de tarde. É de cair o queixo. E eu deixo espaço para você se expressar também. Clica aqui embaixo se você quiser comentar algo, criticar ou perguntar qualquer coisa. E também se você quiser ser avisado quando o próximo vídeo for ao ar. Um abraço e até a próxima quinta-feira.